Hoje a gente vai debater sobre a mulher que está sendo acusada de espancar a filha até a morte. A causa, de acordo com a internet, é por causa de racismo e inveja. Vamos analisar esse caso. We should have locked the other two up in cages because if she meet them two, ain't no way they gonna give us enough. She gets there, it's too late. They upstairs hollering, screaming. Where mom's at? Where mom's at? Okay, yeah, y'all don't like y'all kids either. So they upstairs hollering and screaming going on. You know, you get to that mommy level and you like you done had it. So I can get this woman that's in my face. So I turn around, yell upstairs, shut up, I'm coming there, punch you in your throat. Turn back around, and she's looking at me the same way y'all looking at me. It's the game, you know. I wasn't there, they wasn't. We got through. É bem louco de imaginar que alguém tá lá fazendo piada, zoeira, tá todo mundo rindo, ninguém levando a sério. E no fundo isso realmente pode estar acontecendo. Quem que é essa mulher? Ariel era uma ex-professora que acabou virando tipo uma subcelebridade depois de ganhar um reality de cozinha. E ela queria se tornar, sabe, usar a fama pra se tornar, sabe aqueles comediantes de palco, stand-up, acho que fala assim? Só que mais focado em comédia family friend, que não ofende ninguém, por mais que ela já fez piada de várias coisas aí, meio, sabe, controversas. Ela era casada com um cara chamado Jerry e juntos eles já tinham 2 filhos biológicos. E assim, se uma criança já dá trabalho, imagina 2. E mesmo assim eles queriam aumentar a família. E aí veio a ideia da adoção, né? E aí que também entra a Vitória e os seus 2 irmãozinhos. Imagina 5 crianças pequenas dentro de uma casa só. Mas enfim, na época, antes de adotar, ela estava completamente animada. Ela fez várias postagens de como estava feliz com isso, de como estava orgulhosa dela mesma por tomar essa escolha. Justamente sobre estar animada sobre ter uma menininha. E quem que são essas crianças? As crianças, elas não são órfãs, a mãe dela tá viva, até hoje tá viva, e tava viva na época que perdeu a guarda. A mãe era aquele tipo de mãe que foi mãe muito nova, sabe? Que não teve instrução, que não teve ninguém pra ensinar, sabe? A criar uma família. O pai, ele existe, tem nome, sabe? Ele é identificado, pelo menos o pai da Vitória é identificado, eu não sei dos 2, mas eu sei o nome do pai da Vitória. Só que ele não fez aparição na mídia, ele não se pronunciou sobre o crime, ele não falou nada, sabe? E a impressão que dá, por causa que só a mãe vem falar, só a mãe vem explicar sobre a vida dela, como se ela fosse mãe solteira. Mas de acordo com ela e com a família dela, da mãe biológica, as crianças nunca sofreram nenhum tipo de abuso, nem da mãe e nem da família biológica. Então por que que a mãe perdeu a guarda? De acordo com a entrevista dada pela própria mãe contando a história, ou seja, a versão dela da história, ela estava tendo uma vida difícil com as crianças, ela sozinha, cuidando de 3 crianças. E ela começou a cometer uma série de deslizes e aí a assistência social começou a ficar de olho nela. Quando ela engravidou da Vitória, a menininha mais nova, ela entrou em depressão pós-parto. Ela não tinha uma casa fixa. Ela conta que chegou a pedir ajuda para assistência, a pedir conselhos, a pedir ajuda para conseguir uma casa, para consertar a própria vida. Mas ela conta que a assistência nem sequer atendia as ligações dela, só ia até ela para poder acusar ela ou apontar os erros que ela cometeu. Quando ela estava grávida da Vitória, a assistência social pediu para ela fazer exame para testar droga no sangue dela e descobriram que ela, sabe, deu positivo para maconha. Eu não sabia que dava pra testar maconha no sangue das pessoas. E aí, quando a Vitória nasceu, fizeram teste na Vitória e tinha maconha no sangue da Vitória. Eu também não sabia que a maconha passava, sabe, da mãe pro filho e dava pra verificar na criança. O teste também foi feito nos meninos e um deu negativo e outro deu inconclusivo. Mas foi no episódio que foi a gota d'água pra assistência, que foi quando ela tava numa casa e ela adormeceu. E as crianças saíram da casa e foram andar pela vizinhança. E aí viram as crianças sozinhas, ligaram pra assistência e denunciaram ela. E deu ruim. Ela acabou indo na corte pela custódia da guarda dos filhos dela. E aí a assistência falou pra ela que ela não ia precisar de um advogado. E ela, toda inocente, foi lá brigar pela guarda sem um advogado. E ela precisava de um sim.
tanto que ela perdeu a guarda dos 3 filhos de uma vez só. Automaticamente as crianças foram para adoção e a mãe conta que a única paz que ela teve naquele momento foi que a assistência convenceu ela que as crianças iam para um lugar melhor. E aí a mãe perdeu as crianças de vista, por causa que a assistência proíbe, sabe, da mãe ter contato, pra mãe não interferir. A Vitória, inicialmente, ela teve sorte, ela foi pra uma família que amava ela. Eles até choram em relembrar ela, sabe, contar como é que foi tudo. Eles amavam a menina, eles descreviam a menina como se fosse um anjo, sabe? É estranho, assim, que ninguém reclama dessa menina, nem a mãe, nem essa família, nem as famílias, ninguém reclama. Falava, assim, que ela era completamente comportadinha, que ela não chorava pra nada, que só chorava só quando tava com fome, olha lá. Essa primeira família já tava pronta pra firmar a adoção, porque a criança ainda tava, a Vitória ainda tava em custódia da assistência social. Eles estavam prontos pra fazer essa adoção acontecer e levar como filha. Só que apareceram os Robinson. Os Robinson, eles estavam em processo na adoção dos 2 meninos. E eles queriam a Vitória. Porque a Ariel queria uma menina. Eles também queriam fazer os irmãos ficarem todos juntinhos. E aí, com essa ideia de manter os irmãos todos juntinhos, essa primeira família que estava com a Vitória acabou abrindo a mão dela e deixou ela ir para os Robinson. Então, em 2020, a Vitória entrou para essa família, entrou na vida dos Robinson. Nas redes sociais, parecia que tá tudo perfeito, sabe? A Ariel postava o dia todo, várias vezes por dia. Os amigos falavam que ela ficava poluindo as redes sociais de postagens sobre a vida de mãe dela, como se ser mãe virou uma personalidade dela, sabe? Outra coisa que ela ficou muito conhecida foi que ela começou a usar as crianças para militar na internet, porque 2 tinham pele negra e 3 tinham pele branca. E uma das postagens que mais marcou, que se você pesquisar o nome dela, vai ser um dos primeiros prints que você vai encontrar, é que ela disse que os filhos brancos tinham privilégios, isso num surto do Black Lives Matter. Outra coisa estranha é que o jeito que a Ariel postava, ela só postava sobre a menina. E ela costumava fazer piadas sobre a menina, como, sabe, fazendo piadas sobre ela, Ariel, uma mulher adulta, sentir ciúmes da menina, ou que a menina tá roubando toda a atenção, ou que a menina é terrível, tem uma personalidade, sei lá, pesada pra uma criança da idade dela. Sei lá, umas coisas assim bizarras que é piada, né? É piada. E os amigos notaram que a Ariel só postava sobre a menina. Era só a menina o dia todo. A maior parte esmagadora das postagens dela era sobre a menina. Ela parecia estar obcecada pela menina. O que poderia, sei lá, soar como romântico, sabe? Uma mãe sentindo o momento dela de ter uma menininha. Só que, sei lá, o conteúdo, hoje em dia, olhando pra tudo que aconteceu, soa estranho. Quando ela postava sobre os meninos, outros filhos, era de uma forma genérica, sabe? A família toda, é sempre a foto de família toda, com frases genéricas de família. Ela nunca individualizava as meninas, sabe? Ela nunca fazia um post especial sobre tal menino, sobre tal filho, mas fazia sobre a Vitória. Entende? Não post como foi um dia com um menininho ou com outro menininho. Não tinha isso, era só a Vitória. Outra coisa bem estranha é que a mãe biológica, a família e os primeiros pais adotivos da Vitória perceberam, sei lá, assim, que a Vitória, ela era conhecida por ser uma criança gordinha, zoidinha, sabe, toda sorridente. E aí eles não conseguiram reconhecer a Vitória nas fotos na época que ela tava com a Ariel, por causa que ela tava magra, ela tava com os olhos inchados, ela tava estranha, sabe? Sem falar em manchas aleatórias sobre o corpo da menina que pareciam ser hematomas. Como ninguém percebeu isso? You have an emergency. Our daughter is unresponsive. She's drunk a lot of water. We're trying to pump, like, CPR to get out. What address are you at? Then I'll get you over to EMS. Don't hang up. Aí, em janeiro desse ano, a polícia acabou recebendo uma ligação de pais desesperados por causa que a menininha não estava respondendo. Isso porque ela tinha bebido muita água e parece que se afogou.
Os bombeiros foram os primeiros a chegar, eles demoraram 3 minutos, eles foram rápidos, eles chegaram e encontraram a Ariel tentando reanimar a menina. A Ariel dizia que tinha um certificado de reanimação cardiorrespiratória infantil e ela usou isso para, sabe, como qualidades positivas na corrida da adoção. E lembra disso porque é importante esse detalhe. E nesse momento ela estava usando os conhecimentos dela para poder tentar reanimar a menina. Aí os bombeiros pegaram a menina e levaram ela para o hospital, enquanto no caminho continuaram fazendo a reanimação. Uma das coisas que os bombeiros notaram é que a Vitória estava completamente cheia de hematomas e machucados profundos em todo o corpo. E aí mais tarde, nesse dia, infelizmente, a Vitória morreu no hospital. Ela não resistiu. Na autópsia, descobriram que ela sofreu vários traumas, sabe? Ela foi agredida em vários lugares diferentes do corpo, como na barriga, nas pernas e principalmente no rosto. E a causa da morte dela foi isso, ela foi espancada até a morte. E obviamente a polícia acabou voltando os olhos pro casal e começaram a questionar eles. A Ariel inicialmente tentou manter a versão dela de que foi afogamento, que a menina morreu de afogamento, de que, sei lá, na noite passada ela tinha passado mal, tinha vomitado. Aí no dia da morte, a Vitória acabou comendo tinta e aí ela engasgou e pediu água, aí o pai deu água pra ela e aí ela engasgou e se afogou e morreu. E a Ariel fez o que fez pra tentar reanimar a menina e trazer de volta a vida, só que infelizmente não deu. Mas e sobre os hematomas? E aí ela contou uma versão de que a Vitória estava sendo espancada pelo irmãozinho, porque o irmãozinho tinha problema de raiva e aí a Vitória acabou sendo vítima disso. E aí a polícia perguntou como é que uma criança pequenininha, magrinha, teria capacidade de triturar uma menininha e aí a Ariel só ficou, confia. Aí a polícia foi investigar, foi até a escola que o menininho estudava e foi questionar lá o pessoal e o próprio diretor da escola negou que o menininho tinha algum tipo de problema de comportamento, ao contrário, ele é extremamente dócil, gentil, quietinho, com todo mundo, com os professores, com os coleguinhas, e que nunca tinha mostrado nenhum tipo de comportamento do tipo. Se ele tivesse problema de raiva, sabe, todo mundo em volta dele ia sentir isso. Então o menino jamais poderia, jamais. Outra coisa é que no horário que a Vitória começou a passar mal, não tinha outras crianças dentro da casa, por causa que era o horário de escola dos meninos. Só tava literalmente o casal e a menina. Então, a pessoinha que a Ariel estava tentando acusar não estava em casa, e nenhum dos outros irmãos. Então, como é que alguém ia espancar a menina até a morte se ele não estava lá? E aí a Ariel veio com a versão de que talvez aqueles hematomas apareceram no corpo da menina quando ela, a Ariel, estava tentando reanimar a Vitória. E sei lá, que talvez ela tenha usado força demais, e aí conseguiu afundar os peitos e a cara da menina. E aí você lembra da questão do certificado. A Ariel tem certificado em reanimação cardiorrespiratória infantil. Meio que você não aprende lá no curso como é que faz uma criança, que você tem que usar a pressão certa. E aí o pai acabou dedando e abriu a boca e aí confessou que a Ariel, ela costumava espancar a menina constantemente. Isso desde mão, cinta ou objetos que ela ia encontrando pela casa, que acabava com a menina. Ele testemunhava essas coisas e testemunhou esse dia da morte da Vitória. Ele disse que estava por aí pela casa até que ele começou a escutar uns barulhos. Aí ele foi lá para ver e ele viu lá a menina inconsciente, a mulher em cima, e ele apenas disse para Ariel que ela tinha ido longe demais. Imagina você que você vai lá e pega o seu parceiro ou sua parceira em cima da sua criança, espancando ela, e você simplesmente diz, você foi longe demais, eu arrancaria a mulher, meu Deus. Durante a investigação, a Ariel fingiu que estava tudo bem, que nada estava acontecendo, não contou com isso pra ninguém, sabe? Ficou lá na dela. Tanto que ela tinha uma entrevista pro canal dela agendado, e essa amiga que ia participar da entrevista foi lá, né? Aí foi lá perguntar, aí vai rolar? E aí a Ariel deu uma desculpa qualquer, sei lá, não contou o que aconteceu. Aí essa amiga acabou descobrindo pela televisão o que aconteceu. Não, imagina que você descobre que a sua amiga de longa data, até vocês tinham projetos juntas aí,
Aí você descobre pela televisão que ela espancou a própria filhinha até a morte. Então, 5 dias depois da morte da Vitória, eles foram presos provisoriamente por causa da acusação de agressão. E aí eles estão esperando o julgamento até hoje. O que eu descobri até hoje, pesquisando sobre o caso, não sei se tem mais novidade, eu não achei, ou se vai aparecer mais novidade, mas se vocês acharem, deixa aí pra mim, porque eu quero acompanhar esse caso. É que só teve uma parte do julgamento que foi divulgada, que foi quando ela pediu a fiança, sabe? De poder pagar uma fiança e esperar o julgamento em liberdade. Então, como eu disse, essa parte do julgamento tá aí na internet, tá divulgada, eu vou só falar um resumo. Todo esse vídeo é um resumo, todo meu vídeo é um resumo, porque senão a gente vai dar um livro aqui e eu não aguento ficar falando. Em defesa dela, pra conseguir essa parte da fiança, o advogado disse que ela era professora, que ela tinha diploma, que ela cuidou, sabe? Ela mexeu com criança quando ela professora, também mexeu com criança quando ela trabalhava na igreja. Que ela só tinha 29 anos e tinha muito a viver. Aí trouxeram os pais e a irmã dela como, sabe, testemunha de que ela era uma pessoa maravilhosa e tal. Só que, infelizmente pra ela, ou felizmente para o resto da sociedade, ela teve o pedido negado. Porque a juíza percebeu que ela pode ser um risco para a sociedade. Agora o casal ele está encarando a possibilidade de ter prisão perpétua. Além disso, outras consequências foi que a Ariel ela perdeu o diploma de professora, sabe? O diploma de professora foi anulado. E aí a temporada do programa que ela participou foi tirada do ar. Ou seja, se ela conseguir sair da cadeia, ela não vai conseguir trabalhar como professora e ela também perdeu os lucros da série que ela participava. Based on the seriousness of the charges and the egregious nature of the allegations in this case, I do find that the defendant in this case is a flight risk and does pose a substantial danger to the community, most particularly to the children who were in her custody and potentially even to herself. I do not know, but a danger to the community. And based on that, Mr. Fountain, I respectfully deny bond. Conforme o tempo vai passando, mais coisa é exposta. Tudo que a gente sabe até agora são todas as mentiras que a Ariel contava, sabe? A Ariel, ela tentava pintar a vida dela como se fosse perfeita, como se ela fosse a melhor mãe do mundo. Sendo que é óbvio que eles tinham problemas familiares graves. Também foi notado erros gravíssimos da assistência social. Como começar? Primeiro que os Robinsons, eles estavam correndo um risco sério de ser despejado. Isso desde 2019. Porque desde 2018 eles pararam de pagar a mensalidade da casa. Eles só não foram despejados porque aconteceu a pandemia. E aí deu pra ficar em casa, só que é bem óbvio que eles não poderiam nem estar com os filhos biológicos deles, por causa que, imagina você passar pela trauma dos seus pais perderem a casa e vocês forem tudo pra rua. Isso não é bem um segredo, por causa que eles chegaram a abrir vaquinha na internet pra tentar arrecadar um pouco de dinheiro. Só que a Ariel conseguia pintar as coisas como se estivessem muito melhores do que realmente estão. Mas você lembra que um dos motivos que a assistência social colocava a mãe biológica na parede era a questão dela não ter uma casa fixa. E aí você olha para os Robinsons, que eles estavam correndo um risco muito sério de perder a casa e a assistência cagou para isso. Outra coisa, outra mentira é que a Ariel postava na internet como se ela já tivesse a adoção completa das crianças, sabe? Como se as crianças já fossem filhas legalmente dela. Só que isso era mentira. As crianças elas ainda estavam sob a condicional da assistência. A assistência poderia a qualquer momento pegar as crianças e levar embora. Então, a questão deles correrem risco de serem despejados não era motivo suficiente de tirar as crianças de lá. E aí vem outra pergunta, sabe? A assistência social vivia enchendo o saco da mãe biológica. Por que eles não iam encher o saco da Ariel, perceber que alguma coisa estava de errado, perceber que tinha alguma coisa diferente? Esse caso não foi divulgado por grandes mídias, sabe? Não por todas elas, só uma ou outra ali. E a internet acusa a mídia de não postar sobre casos assim,
por medo de repressão social. Um dos motivos de várias pessoas não gostar do Black Lives Matter é que eles têm ideia de desde banimento da existência da polícia, de tirar dinheiro de pessoas brancas para dar pessoas negras para fazer a reparação histórica. Enfim, o surto vai indo, é umas ideias assim complicadas, sabe? Você devia pesquisar sobre isso, você devia ler sobre isso, sabe? Porque muita gente acha que Black Lives Matter é simplesmente uma frase de efeito, é só você falar que você acredita que pessoas negras, que vida de pessoas negras importam. Mas na verdade não é só isso, é um nome de um movimento com ideais concretos deles, dizendo isso porque muita gente não sabe do que se trata, muita gente não sabe do que realmente o Black Lives Matter é e apoia sem saber, achando que é simplesmente uma frase de efeito. Esse movimento costuma repreender mídias, qualquer tipo de mídia que tenha audácia de acabar divulgando algum criminoso de pele negra, acusando eles de ajudar a divulgar uma imagem ruim das pessoas de pele negra, ajudar a aumentar o preconceito, divulgando crimes cometidos por pessoas de pele negra. Quando você vê alguém no Twitter, acusando mídias e pedindo para tirar uma notícia, e aí acusa essas mídias de racismo por simplesmente postar um criminoso de pele negra, eles não estão errados de acordo com o movimento. E a mídia atual acabou deitando para essas ideias. Você pode até ver que tem mídia que simplesmente não posta sobre um caso, ou se posta, tenta colocar em outro ângulo, Evita chamar a pessoa de criminoso, evita falar tão abertamente sobre o que a pessoa fez, e às vezes até tenta colocar o criminoso numa visão de vitimismo, como se ele fosse vítima da sociedade, como se não houvesse maldade no que ele fez, mas ele fez sem influência, entende? E aí vem essa ideia de achar que ignorar o caso dela por causa que ela é uma mulher de pele negra, obesa, ativista, uma personalidade, tá tentando ser personalidade da mídia, Não seria tão, ativista colocar uma mulher dessa numa visão tão ruim, ainda mais quando a vítima do crime dela é uma criança branca de olhos azuis e cabelo loiro, pequena. Mas isso é a visão que muitas pessoas têm. Eu também percebi isso. Mas que eles escolheram noticiar outras notícias porque tá morrendo um monte de gente e aí eles, tiveram suas prioridades. Mas já eu pessoalmente penso que a coisa é mais complexa do que simplesmente um caso de racismo. A Ariel me soa aquelas pessoas que criam personalidades na internet pra poder ser admiradas, Pessoas que criam uma vida de mentira por like, Ela sempre tentava se pintar como uma mulher guerreira, empoderada, a desconstruída, a heroína, porque, chegou até a adotar 3 crianças de uma vez só. É uma coisa que me irrita sobre pessoas que adotam crianças, de que muita gente adota criança não porque quer criar uma criança, mas simplesmente porque quer se aparecer, porque acha que adotar uma criança vai fazer eles soarem bonzinhos, soarem pessoas boas, pessoas de bom coração, e aí vão receber bastante elogio por causa disso. E aí ou eles ficam esfregando isso na internet, ou então na comunidade que eles vivem, e aí usam a criança adotada como tipo de troféu de bondade. Você pode ver, perceber que os filhos adotivos sempre são filhos adotivos, enquanto os filhos biológicos são os filhos. Esse detalhe de adoção importa, e eles não conseguem esquecer disso, porque o motivo de adotar criança é simplesmente para ter uma filha adotiva. E muitas dessas pessoas perceberam isso porque a sociedade percebeu e repreende isso. E aí eles tentam disfarçar. Uma das coisas que ela fez e que muita gente faz é pegar os filhos biológicos e os filhos adotivos e vestirem todos eles igualzinhos e essas fotinhas e tal. Pra mim isso não disfarça, porque primeiro você vestir todos os seus filhos iguais é uma forma de você quebrar a individualidade deles. Tá literalmente, amostrando, Gritando, olha pra mim, olha, eu vesti eles todos igualzinho, porque eu amo eles todos iguais, entende? Adoção não é sobre você, adoção não é sobre a pessoa que adota, e sim sobre a criança, sim sobre dar uma vida pra criança, E por isso que eu acho ridículo essas postagens de pessoas tentando se aparecer por causa disso. Muitas adoções dão errado, porque muitos desses pais aí se amostram e adoram pra se amostrar, é que eles têm expectativas em cima da criança, achando que a criança, só por ter sido adotada, ela vai ter, automaticamente, ela vai ser grata, que vai ver os pais adotivos como heróis e que vão, idolatrar eles. E não é assim. Não é assim.
A vida real, ela não é tão simples. Crianças não são bonecos, não são robôs que simplesmente vão chegar na sua casa e vão te idolatrar, sabe? Tem um agradecimento enorme no coração. Primeiro porque a criança não pediu pra nascer, a criança não pediu pra estar na situação que ela tá. Ela não pediu pra ser adotada por você, sabe? Isso aconteceu. Ela nasceu, foi jogada nesse mundo, aconteceu coisas com ela foi pega pelo governo e jogada na sua casa. Ela não escolheu aquilo. E porque são crianças, crianças são crianças, crianças têm necessidades, sejam físicas, sejam emocionais, sejam psicológicas. Às vezes no meio da noite elas vão acordar agitadas e você não vai conseguir acalmar elas, não só porque são crianças, e crianças naturalmente são assim, porque elas estão aprendendo sobre o mundo agora, elas nasceram agora. Então elas estão lidando com esse mundo, aprendendo a lidar com o mundo agora, e é normal ficar confuso. Mas também porque são crianças que têm uma bagagem emocional muito forte, muito pesada. Imagina o que essa criança não passou para chegar na fase de adoção. Coisa de você ter que sair da sua casa, né? Você vai para uma casa nova e você tem que aceitar tudo que está acontecendo em volta de você. E aceitar que os traumas antigos vão vir junto com você. Eu sempre digo que não adianta você erguer paredes novas em volta de um indivíduo quando o velho tá dentro dele, sabe? Você não pode proteger ele de traumas velhos, de traumas antigos quando isso está dentro da pessoa. Não importa o quão as paredes são novas. Se o velho está dentro da pessoa, nada vai ser novo. Ela sempre vai estar lidando com o antigo. Para adotar uma criança e criar uma criança, você precisa de muito amor mesmo. Você precisa de um coração enorme que consiga abraçar a criança por inteiro e também todos os traumas, toda a história dela, toda a bagagem emocional dela. Não só o título de adoção, não só o corpo da criança, mas tudo que ela é, tudo que significa para ela, toda a história dela. E nem todo mundo consegue fazer isso. Não que é fácil, sei lá, criar crianças que nasceram de você. Não que é fácil. Eu sei que é difícil cuidar de crianças e tal. Mas é mais fácil quando você tem um bebê que nasceu novo, que nasceu, sabe, com uma página em branco, que você consegue moldar do jeito que você quiser. Então tem trauma, sabe? Crianças nascem puras. Em comparação a você pegar uma criança que tem uma história, tem uma bagagem, que é maior do que a sua aos 30 anos de idade. Você precisa de muito amor. E obviamente a Ariel não tinha esse amor todo. Ela amava o título de ser mãe nas redes sociais. Ela amava ser admirada por isso, mas ela não amava a própria filha. Isso que eu vejo, sabe? Eu vejo uma mulher que é narcisista, egoísta, manipuladora, que aproveitou essa mídia atual, que tá deitando aí, sabe? Essa mídia controlada pelo Black Lives Matter agora, para conseguir admiração por isso, para tentar se empoderar. É uma hipócrita, é uma mentirosa. Eu penso assim, se a mídia ficou sabendo dessa história e ignorou ela para não ser acusada de racista, é porque ela é racista. Por motivo simples. Você acha uma pessoa, só porque tem pele negra, ela não tem capacidade de entender os próprios atos e por isso não pode ser responsabilizada pelos próprios atos que escolheu fazer conscientemente, é porque você é racista, porque você acha que a pessoa não tem capacidade mental para lidar com consequências das coisas que ela mesma fez. A mulher foi pra TV, ela participou de uma série, ela fazia podcast, ela tinha aparições, ela tinha uma rede social, ela tinha capacidade para poder fazer tudo isso. Claro que ela sabia o certo e o errado, tanto que ela já falou mal sobre violência na internet, violência contra a criança na internet para todo mundo ouvir. É óbvio que ela é uma pessoa lúcida, uma pessoa que entende o certo e o errado, entende o que é agressão, entende a merda que fez. Ou você acha que ela é vítima de alguma coisa? Aquilo é um bebê de 3 anos de idade. Você acha que um bebê de 3 anos de idade teria capacidade de fazer algum mal a ela, de causar algum risco ao mamute que a Ariel era? Você realmente acha que tem alguma possibilidade da Ariel ser vítima de alguma situação de uma criança? Eu sei que tem gente que tenta argumentar de o porquê que certas coisas acontecem, mas você consegue argumentar, você consegue colocar a Ariel como vítima dessa situação? Se você pensa assim, eu acho que você é doente.